Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham. Agora sim, o nosso bate-papo sobre o prosseguimento sobre liturgia, nossa proposta de caminhada. Nós já vimos trabalhado outras questões com relação à própria liturgia e damos seguimento hoje em algumas outras orientações. Bom, por melhor organização e funcionamento da equipe, quando nós dizemos a equipe de liturgia, né? Bom começo para o processo de planejamento da equipe de liturgia é a elaboração do calendário de atividades, no qual são previstas as atividades relacionadas aos tempos e festas do ano litúrgico, datas e festas da paróquia ou da comunidade, datas especiais e reuniões da equipe de liturgia, atividades relacionadas à catequese, à pastoral do batismo e outras pastorais. Fala assim, aí que se encontra dificuldades. Primeiro, eu falo assim, em muitas comunidades nossas há uma fragmentação pastoral. O que é a fragmentação pastoral? Às vezes nós temos uma celebração festiva da catequese, mas aquela celebração festiva da catequese que já está programada a nível de forania, de região ou de arquidiocese, não chega até a paróquia. Isso é apenas um exemplo, tá, gente? Porque a pessoa esqueceu, às vezes não marcou na agenda dela para poder entrar no calendário paroquial. Daí, tá, o calendário está todo pronto quando chega lá para o mês de agosto. Olha, nós temos uma proposta da arquidiocese para que aconteça na paróquia uma missa voltada para esse evento, assim, assim, assado. Daí a equipe de liturgia já está toda estruturada. Naquele final de semana já tem um outro evento na paróquia, já tem um outro trabalho na paróquia. E aí o que acontece? A paróquia é difícil, não está aberta para um trabalho que a arquidiocese pede, essa questão toda. Não é a questão. A questão toda é de que quando nós lançamos o planejamento, a organização de um calendário anual, muitas pessoas acabam relativizando, empurrando, né? Aí quando chega no meio do caminho, quando o calendário está pronto, nós vamos fazer um encontro tal, nós queremos fazer um evento assim, nós queremos. Então é preciso que a gente, enquanto equipe, tenha esse bom funcionamento de um planejamento. Oportuno meio para articular o serviço da animação da vida litúrgica de uma paróquia. O plano de ação da equipe de liturgia. Um plano bem feito, realista, permite caminhar com maior segurança, sabendo aonde se quer chegar. Existem diferentes modos de elaborar um plano. O mais importante é começar a planejar o rumo e as atividades que vão garantir o verdadeiro serviço de pastoral litúrgica. A própria ação de elaborar o plano ou calendário de atividade constituirá um exercício de comunhão e de participação. Eis aí essa importância, né? É importante utilizar a dinâmica ação-reflexão-ação. Revela-se necessário de todos os participantes da equipe sejam sujeitos da ação que a equipe desenvolverá. Passos para a elaboração do planejamento. Ver a realidade antes de qualquer passo. É importante que a equipe conheça a realidade e em qualquer nível. Discussão em equipe para estabelecer objetivos gerais e específicos. Eleger prioridades, elaborar um cronograma de atividades, o que, quando, quem, onde, quanto. Aqui vemos a importância da elaboração de um calendário litúrgico pastoral. Determinar recursos humanos, materiais e econômicos. Definir o método de avaliação. Redigir o plano de pastoral litúrgico, planejamento, calendário litúrgico, prever tudo com antecedência.
Eu penso que quando a gente fala em prever com antecedência, até a questão dos temas, né? O pessoal brinca muito comigo, diz de que há uma certa antecipação quando eu começo a elaborar os calendários, né? Porque já no calendário anual, eu já coloco como proposta de reflexão para a novena do padroeiro da paróquia seja voltada para um documento, para um estudo, para mais referentes ou em sintonia com a própria liturgia do dia, né? Então, já tem essa sugestão. E as pessoas, nossa, até o tema o padre pensou, né? Mas é justamente porque é melhor para se trabalhar assim, quando se tem esse tema. Bem como a questão de novena de Natal, essa questão toda, né? Porque as pessoas vão deixando para a última hora. A execução do plano de ação pastoral, avaliação e retomada do plano de pastoral. É importante ter organização e uma coordenação que busque alcançar os objetivos do trabalho da equipe e garanta a participação. Então, o calendário de reunião, coordenador com lideranças, local de fácil acesso, plano de trabalho, orçamento, secretaria, documentação, biblioteca, essas questões todas, né? Então tá aí o que é uma equipe de liturgia, né? E depois, dentro dessa equipe, nós temos as diversas segmentos, né? Os diversos grupos dentro da pastoral litúrgica, né? A equipe de acolhimento, e eu penso de que é uma equipe que deve estar voltada para as várias pastorais. Quem deve acolher? Todos nós, envolvidos nas nossas pastorais, né? Então, quando a gente fala assim, olha, hoje quem vai acolher é a pastoral do dízimo. Aí você fala assim, nossa pastoral do dízimo tem mais ou menos uns 30 agentes, né? 30 pessoas aí na pastoral. Aí você vê lá na acolhida uma pessoa ir lá sofrendo na acolhida, na porta. Cadê a pastoral? Ah, estão recolhidos, né, por conta da pandemia. Mas mesmo quando acaba a pandemia, você vai lá ver a pastoral do acolhimento, né, daquela pastoral do dízimo. Não tem, as pessoas não aparecem, né? Assim nós dizemos também das outras pastorais. Por isso, há pouco eu dizia assim: olha, quando a gente fala que existe uma pastoral e nessa pastoral tem mais de tantos membros e a pastoral é convocada, todos os membros são convocados. Então, para que haja verdadeiramente o encontro de irmãos e irmãs, é preciso criar um clima fraterno e familiar entre os participantes através de uma acolhida alegre e calorosa por parte de uma equipe que receba as pessoas na porta da igreja. O que acolhe faz a vez do dono da casa, recebendo seus hóspedes em nome de Jesus Cristo, o bom pastor, que conhece cada ovelha pelo nome. Então é tão interessante quando se coloca ali na porta uma pastoral que cumprimenta e que pergunta como que a pessoa está, como é que vai a família, essa questão toda. Não é só recolher ficha, entregar ficha, recolher ficha, entregar ficha, né? Mas se envolver. Né? Eu falo que uma das grandes questões minhas em outras paróquias, e eles não têm o que reclamar, é que eu sempre chegava uma hora antes e ficava na porta da igreja, brincando com a criançada, mexendo com a criançada, perguntando para um adulto ou outro, conversando, falando da família, essa questão toda, né? Que eu falo que isso é acolher, né? Depois lembrar do presidente, ele representa na Assembleia Reunida o Cristo, cabeça de sua igreja. Por isso ele deve sugerir uma presença viva de Jesus Cristo pelo seu modo de se comunicar, pelo seu gesto, seu tom de voz, sua atenção às pessoas, pelo anúncio da palavra, pela denúncia daquilo que atrapalha o crescimento do reino, pelo seu modo de dirigir ao Pai em oração. Como cabeça, ele não pode estar desligado do corpo. Ele não celebra sozinho, celebra com o povo, sabendo-se fazendo-se parte dele. Então, falar assim, naquele momento da celebração não é a hora de uma
Aí eu vim aqui para poder perguntar para o senhor se nós podemos fazer isso, arrastar tal banco na igreja. Aí eu vim aqui perguntar para o senhor se o nosso grupo semana que vem pode fazer isso na paróquia. Então falar assim, não é momento de trazer algumas questões. E às vezes as pessoas que vêm trazer algumas questões para a gente ali está completamente por fora da paróquia, da vida da paróquia, do plano de ação pastoral da paróquia, do plano de evangelização da arquidiocese, está fora completamente do contexto. E muitas das vezes as coisas que querem fazer na paróquia são cópias. Ah, porque lá em tal lugar acontece assim, a gente está querendo fazer aqui. Ah, porque eu fui em tal lugar, lá eles fazem assim, a gente podia fazer assim. Gente, cadê a questão da identidade da paróquia? Cadê, na verdade, o rosto da paróquia, o jeito de ser daquela pastoral, a criatividade, né? Dentro desse espaço? É preciso que se faça dessa forma. Ah, porque lá aconteceu, foi bonito, eu quero fazer. Não, não é por causa disso. Então, falo que não é momento da gente tratar essas questões. E muitas das vezes, quem ocupa mais o presidente da celebração são pessoas que estão envolvidas nas pastorais. E quando muitas pessoas impedem dos outros que vêm às celebrações de se aproximar do pároco, porque aquela pessoa que quiser estar 24 horas quase atrás do padre por questões pastorais, elas ocupam tanto o padre quando está ali na recepção, que às vezes chega um outro que não tem costume com o padre, quer se aproximar, porque vê que o padre está sorrindo, está conversando, está contando um caso. O outro entra na frente, corta, não ouve, nem enxerga a pessoa que está ali tentando se aproximar. Então, é preciso fazer com que as pessoas se aproximem. Por isso que eu não permito, quando eu estou na paróquia, que eu chegue, que alguém fale assim, eu estou querendo me confessar, né? Eu deixo com que a pessoa que quer se confessar ou pegar uma orientação venha falar comigo. E muitas das vezes a gente vê as pessoas que estão no nosso pastor, ah, padre, o senhor chegou aí agora, fulano de tal diz que quer falar com o senhor. Tem uma pessoa aí querendo se confessar. Não. Se você está lá numa pastoral, olha, daqui a pouco o padre chega, o sacerdote chega, você tenha toda a liberdade de ir lá na sacristia, de ir ao encontro dele e falar que você quer se confessar, você deseja se confessar. Então, por quê? Porque é uma forma do povo de Deus se aproximar do presidente. Como é tão bom quando isso acontece, né? Mas às vezes a gente toma a frente como que quase querendo organizar a vida e a agenda do padre. Depois, o papel do comentarista. Ele mantém a assembleia atenta e participante. Estabelece a ligação entre o presidente da celebração e a assembleia. Deve ser discreto, porém animado e convidativo, né? Ele tem que ter uma expressão, uma dicção, uma alegria, né? Deve evitar se fixar demasiadamente no papel, mas conversar, dialogar, falar, olhando para a assembleia. Daí por isso constantemente quando o ambão lá do comentarista está virado de lado, eu viro para ficar de frente, né, para a assembleia. É para a assembleia que você está falando, né? Suas intervenções devem ser breves. O comentarista deve ser o animador da celebração. Não é um pregador nem um professor, muito menos locutor de rádio. Não é papel dele fazer sermões, dar broncas, chamar a atenção das pessoas. Muito menos é um militar que dá ordens. Portanto, nunca deve dizer de pé, sentados. Olha que coisa interessante, né? Como dando ordens. Mas faça um convite educado. Podemos ficar sentados. Fiquemos em pé. Então ele se envolve, porque ele também é assembleia. Não é tarefa do comentarista ler as intenções de missas, anunciar cantos ou rezar o salmo responsorial. Eis aí uma questão muito importante. Não é tarefa do comentarista ler as intenções de missas, anunciar cantos ou rezar o salmo responsorial.
A tarefa principal dele é ajudar a comunidade a celebrar dignamente. Por isso deve estar bem preparado e não ser um simples leitor do folheto. Então eu acho interessante, às vezes a gente tem alguns comentaristas e eu faço questão, às vezes, de pegar alguns folhetos para orientá-los, embora a pessoa que deva escrever junto com a equipe de liturgia o próprio comentário. Mas quando muito, nesse momento de pandemia, eu levo alguns folhetos. E tá lá no folheto, né? Que a nossa arquidiocese da China reze especial pelo projeto de evangelização. Gente, se você precisa pegar o folheto antes e dar uma lida. Senão você vai ler que nossa arquidiocese da China. Uai, calma aí, você está no Brasil. Então tem muitas pessoas que vão lá para ser o comentarista, nem lê o folheto, né? Tá lá, já tem costume, já estou familiarizado, sempre faço comentário. Sim, eu também sempre celebro a missa, mas eu tenho que dar uma olhada. Deve estar vestido com sobriedade. Cabe ao comentarista dar as boas-vindas aos presentes, mas com naturalidade, não insistindo para que o povo responda assim: não ouvi. Bom dia a todos. Fazer o comentário inicial e convidar o povo para o início da celebração. Fazer o comentário antes das leituras e no ofertório, se houver a procissão das ofertas. Os avisos podem ser feitos pelo comentarista, mas preferencialmente é uma atribuição do coordenador da comunidade. Então, eis aí a nova função. Está aí o Sander, né? Ou a Marilac, ou os coordenadores das comunidades, né? Então, ele deve discretamente, sem chamar muita atenção, fazer os avisos relacionados às questões pastorais e o coordenador econômico às questões econômicas, né? O leitor. Jesus está presente pela sua palavra, pois é ele mesmo que fala quando se leem as sagradas escrituras na igreja. Proclamar a palavra é um gesto sacramental. O leitor deve colocar-se a serviço de Jesus, que através de sua leitura, de sua voz, de sua comunicação, quer falar pessoalmente com seu povo reunido, não só pelo conteúdo da leitura, mas por todo o seu modo de ser e de falar, de olhar e de se movimentar. Ele deverá ser no meio da comunidade um sinal vivo de Cristo, palavra e do seu Espírito. Para isso, o leitor deve ter um mínimo de preparo bíblico e um mínimo de preparo para a leitura em público. O lugar para o leitor proclamar a palavra de Deus é a mesa da palavra ou ambam. Deve ser um lugar tão importante quanto o altar, pois Cristo está tão presente na palavra quanto na Eucaristia. A Bíblia é o sinal do Cristo palavra. Desta forma, a leitura deve ser feita da Bíblia ou do lecionário, e nunca do folheto. A procissão solene da palavra não precisa ser feita em todas as celebrações litúrgicas. O lecionário deve ser levado na procissão de entrada por um dos leitores, quando não se tem aí o diácono. Quando houver uma entrada solene da palavra, que seja bonita e não demorada. As pessoas devem caminhar com naturalidade e não com passos de câmera lenta, né? Então é interessante essa questão também dentro da liturgia, né? O leitor entrar com o lecionário, né? Ou com a Bíblia. E a equipe de cântico ou de canto? O canto não é um privilégio de algumas pessoas, de um grupo ou de um coral. É povo todo que deve cantar, pois o canto ajuda a comunidade a rezar melhor. Tem isso daí, nós falamos, fizemos o curso também do canto na liturgia, e o Frei que nos deu o curso falava muito sobre isso, né? Que a equipe de canto deve estar lá inserida na Assembleia também. Por isso os cantos escolhidos, além de corresponder ao tempo litúrgico, se adequar ao momento da celebração e estar ligado à vida da comunidade, devem ser alegres, fáceis, populares, bem ensaiados e bem cantados.
A equipe de canto, juntamente com os instrumentistas, deve ensaiar os cantos e os refrões que não são bem conhecidos. E o Frei dizia assim, de que a missa sempre deve, antes de iniciar a celebração, aquela equipe de canto, o animador do canto, deve sempre motivar a comunidade para cantar e ensaiar com a própria comunidade, né? Os instrumentos são apoio ao canto, portanto não devem se sobrepor às vozes. Isso eu tenho falado com muitas equipes, né? Tem alguns instrumentos que tá para lá de alto, você nem entende a voz de quem está cantando. O canto na liturgia é sempre uma oração. É preciso cantar com coração e não dar um show ou fazer espetáculo. Deve-se cantar o canto certo na hora certa. O canto acompanha a ação litúrgica. Por isso deve estar integrado ao momento da celebração. Assim, o canto de entrada termina quando o presidente chega ao altar. Aí, o canto de ofertório só tem sentido enquanto o padre apresenta as ofertas e o canto de comunhão durante a comunhão dos fiéis. Então, tem algumas comunidades que estende, né? Dá para você entrar em 5 igrejas, né? Com canto de entrada, de tanto que se estende, né? Dá o padre terminar a entrada dele, reler a leitura, reler o evangelho, reler toda a celebração, depois acaba o canto de entrada, né? Então é preciso ter presente essa questão do tempo. Outros serviços e ministérios. Então nós vamos falar sobre a equipe do acólito e o ministro da Eucaristia. E depois voltamos amanhã com as novas falas, outros ministérios. Outros serviços e ministérios. O acólito, que serve o altar. É muito louvável que haja coroinhas, mas eles devem ser instruídos. Por exemplo, explicar-lhes que devem levar ao altar primeiramente o cálice, os cimbórios com hóstias a serem consagradas e depois o vinho e a água. O trabalho principal deles é servir o altar. Cabe a eles trazer ao altar as ofertas do pão e do vinho, quando não houver procissão das ofertas. Também cabe a eles segurar as velas ao lado do padre na hora da leitura do evangelho. E também trazer ao altar as ofertas dos fiéis. Então tá aí a apresentação dessas ofertas, o trabalho do acólito, né? O ministro da Eucaristia ajuda na distribuição da Eucaristia e a leva aos doentes. O ministro extraordinário da comunhão eucarística, como o nome diz, deve auxiliar o celebrante na distribuição da comunhão aos fiéis durante a celebração. Não devem ocupar o lugar dos coroinhas. Depois do Pai Nosso, já devem buscar os cimbórios do sacrário e deixá-los no altar. Então, eles nunca ocupam uma função. Há diversidade de dons, mas mesmo é o Senhor, né? E há diversidade de ministérios. E a riqueza da celebração é justamente essa diversidade dos ministérios, né? Todas as funções devem estar em sintonia com o próprio presidente da celebração e ter toda a tranquilidade. Eu falo assim de que algumas comunidades colocam tanto pânico no trabalho que as pessoas ficam com medo de ajudar e colocam tantos empecilhos, né? Falo que nesses serviços e ministérios há muita tranquilidade para servir o altar, para estar ali diante do altar, né? Basta a gente agir com naturalidade. E quando há alguma dúvida, pode conversar com o presidente da celebração. Olha, padre, estou meio inseguro, com medo, temeroso. E o próprio celebrante vai dizer a você, não há motivos para que haja insegurança ou algum medo numa celebração, né? É preciso que haja essa tranquilidade na celebração, né? Não há necessidade de ter medo. Se assim fizermos em sintonia com o celebrante, com o presidente, nós teremos muita tranquilidade. E eu termino dizendo assim, olha,
Na atual circunstância em que nós nos encontramos de pandemia, a função do celebrante, do presidente, é de também, junto com os ministros extraordinários da Eucaristia, levar a comunhão ao povo, né? É função primeiro do pároco, depois dos extraordinários, que são aqueles investidos, né? Entretanto, lembre-se de que quando o padre dá comunhão ao comentarista, aos leitores, aos coroinhas, à equipe da liturgia ali propriamente, ele já está fazendo, dando comunhão ao povo, em sintonia com os ministros extraordinários da Eucaristia, né? Então é bom que a gente pense com relação a essa questão da comunhão dada àqueles que ajudam ali diretamente na elaboração da celebração eucarística. Fica aí, ficam essas orientações. Amanhã nós voltamos com novas orientações, serviços e ministérios dentro do espaço litúrgico. Obrigado a todos.